temos uma pergunta na enquete aqui, que eu vou mandar já já para a Mili e para o Perrone, que é o seguinte: se o Corinthians finalmente deixou o Z4 para trás ou continua nesse sofrimento todo, é uma luta que vai ser até o fim. Acho que a resposta já é meio clara, inclusive, da nossa enquete, viu? Eu já cornetando aqui. É uma luta até o fim do campeonato, né, Mili? O quanto dá para ficar mais tranquilo com essa vitória? Acho que dá para ficar aliviado, mas tranquilidade eu acho que é uma palavra que não cabe ainda não, né? Como você vê isso? Bom, primeiro, boa noite, Perrone. Estou vendo seu sorriso na sua cara, estou espelhando o seu sorriso. Faz tempo mesmo que a gente não se encontra. Gente, essa é uma live. Eu tô vendo uma live feliz aqui. Vou colocar os flamenguistas. Flamenguistas, participem aqui com a gente, pra gente equilibrar, porque eu também sou uma pessoa feliz hoje por outros motivos. De verdade. 3 pessoas muito felizes, uma live alegre Muito. hoje. Mas eu acho que. Até esqueci o que você perguntou, Luiz. Da enquete, né? Então, Do Z4, isso. infelizmente, não tem como a gente falar sobre se o Corinthians vai conseguir sair, e nem se vai sair com facilidade, porque não há, agora, no campeonato, 2 outros times que estejam jogando pior do que Corinthians. Vamos tirar o dia de hoje, tá? Porque a gente não sabe ainda o que essa vitória é. Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. A gente não tem, se você olhar a tabela, não há ali quem talvez tire 2 vagas e caia. São times que estão, até o Vitória, é um time que está melhorando muito, o Fluminense é um time que está melhorando muito, o Grêmio perdeu hoje em circunstâncias bizarras, mas é um time que também deu uma arrancada. Está todo mundo por ali. Eu acho que o Corinthians ainda é um sério candidato ao rebaixamento. É uma vitória importante, é uma vitória que talvez lá na frente a gente olhe para trás e diga, olha, foi aquela vitória contra o Flamengo que fez o Corinthians arrancar. Mas eu acho muito prematuro a gente hoje, por causa desse cenário, esse contexto dos outros times, dizer que o Corinthians vai sair, está tudo certo, gente, passou, ufa. Não, está longe disso, a gente vai ter mais 13 rodadas de tensão. Vamos atualizar aqui os outros resultados, que são resultados que interessam ao Corinthians. Ontem o Cuiabá venceu o Criciúma por 2-1. Então é um Cuiabá que estava muito abaixo na tabela, ainda está, é o 19º colocado, mas já aproxima um pouco mais. E agora o Vitória está em campo contra o Vasco. Os 2 times estão empatando por 0-0. Esse jogo que começou agora às 6h30. 6h30 também no Maracanã. Fluminense e São Paulo 0-0. O Fluminense tem uma briga direta ali com o Corinthians, tem os mesmos 25 pontos, é o primeiro fora da zona, mas tem um jogo a menos. Então, o Fluminense, que estava tão embaixo, né, foi lanterna do campeonato, conseguiu aí um alívio aí, conseguiu se recuperar na tabela pelo menos um pouco. Bragantino e Bahia jogam agora em Bragança Paulista também às 6h30, 0-0, assim como Atlético Paranaense e Palmeiras, que também vão empatando, e Juventude Internacional também 0-0. Ô Perrone, você acha que esse jogo pode ser a virada de chave aí do Corinthians? Ou de fato, como a gente vem falando aqui, vai ser esse sofrimento até o fim? Ou pode ser de fato, como a Mili colocou, aquele jogo que, nossa, lembra daquela virada? Que jogo que marcou a arrancada do Corinthians? Foi aquela vitória contra o Flamengo. Todo campeonato tem dessas, né? Aquela partida que vira um símbolo, assim, de um título ou de uma arrancada, enfim, e do contrário também. Assim, tem isso mesmo, né? A gente está cansado de ver esses jogos que são marcantes, como aquele Palmeiras e Botafogo, que foi marcante para o Palmeiras, né? O ano passado, para a conquista do título. Da virada. Então, essas coisas acontecem. Agora, se eu fosse apostar, não apostaria assim numa mudança radical do Corinthians. Claro que o Corinthians pode escapar, mas a situação ainda é muito delicada. O Corinthians continua entre os favoritos, como disse a Mili, para cair, na minha opinião, também. Assim, agora a gente vai ter que ver o legado dessa vitória, né? Cada resultado pode deixar um legado para uma equipe, para as 2 equipes, na verdade, né? Pode deixar um legado, essa vitória que é o legado de confiança, principalmente. A gente vai ter que ver, observar isso nos próximos jogos, se de repente esse resultado deu mais confiança, porque o Corinthians não conseguia jogar, na minha opinião, com tanta confiança em Itaquera. Agora, e estava todo mundo, como vocês, acho que foi a Mili que falou, né? Estava todo mundo conseguindo resultados importantes. Outros times que estão ali atrás estavam conseguindo resultados importantes e o Corinthians não conseguia. Não conseguia. Agora o Corinthians conseguiu dele também. Isso pode pode dar mais confiança para o time. Agora, qual é o problema? O problema é que o Corinthians está em reformulação.
Tem um monte de cara chegando. E isso aí tem um custo, tem um entrosamento. E o Ramon já mostrou que ele quer botar os caras que estão chegando e beleza. Não está muito preocupado com essa história de entrosamento. Então, o que pode dificultar em uma arrancada do Corinthians é a questão de entrosamento. E a gente não pode esquecer que os outros problemas não acabaram. Né? O Yuri Alberto continua ali sem fazer gol, tudo bem, tem outro jogador, tem atacante chegando e tal, beleza. Mas o Corinthians tem os seus vacilos individuais, ainda tem problemas coletivos ali, ainda dá espaços aos adversários e, principalmente, o Corinthians vive um momento político terrível, é muito turbulento, e a gente não sabe até que ponto isso pode atingir o time, porque o cara, para atingir o presidente, pode atacar uma contratação, um jogador que está lá, o cara pode sentir. Então, assim, calma, né? Torcedores, calma. Vamos ver aí os próximos capítulos. Sem dúvida. E, na verdade, tudo que acontece em campo é reflexo das gestões anteriores e da atual do Corinthians, agora, inclusive, com pedido de impeachment do presidente. Então, claro que isso tudo acaba entrando em campo, influenciando no resultado, no desempenho do time. Ô, Mili, o Perrone falou aí sobre os reforços, os jogadores que chegaram, entrosamento. Teve um que chegou bem já dando conta do recado. Thales Magno, ou Thales Mágico, dá para chamar ele assim, né? Porque já fez o primeiro gol hoje, o primeiro gol da partida, já tem entrado, feito os gols, já fez 3 jogos aí com a camisa do Corinthians. Hoje fez uma grande jogada no primeiro gol ali, com um lance também do Yuri Alberto, que eles fazem uma tabelinha. Foi um belo gol ali do Corinthians, e me parece agora ter uma disputa no ataque. Tem reforços chegando, hoje Yuri Alberto entra. Ele tem tido muitas dificuldades de finalizar, de concluir, mas pelo menos participa do primeiro gol. Romero entra com muita vontade. E eu me lembro na semana passada que a gente estava fazendo o jogo aqui contra o Fortaleza e a gente falava da dificuldade dos atacantes do Corinthians. O Casão estava até participando com a gente. Falava, não, o Corinthians precisa contratar porque o problema é qualidade técnica, é fundamento, na verdade. Agora tem ali uma disputa nesse ataque. Será que dá para vislumbrar algo melhor ou continua sendo um grande problema desse time do Corinthians, o ataque? Então, futebol, claro que o fundamento é uma coisa essencial, né? E a gente não estava vendo isso no ataque do Corinthians. Mas eu acho que talvez mais do que fundamento seja confiança. Você não faz nada na vida sem confiança, né? E quando você tem confiança numa dose boa, como, por exemplo, o Romero hoje, gente. Quando o Romero entra, pega na bola e faz o que ele fez, ele se encheu de confiança. E aí ele fez uma partida, ele jogou 30, 35 minutos, como se ele fosse assim, a liderança máxima do time, ele é uma das lideranças, mas assim, numa categoria, com uma ímpeto de vencer, é quase dizer assim, gente, tá tudo bem, vai dar tudo certo, confia em mim, só cola na minha e vamos. Todo mundo precisa disso na vida. E no futebol isso é muito determinante. Eu acho que em relação ao Yuri Alberto, ele talvez não seja pivô. Ele não é o cara que joga como único atacante ali na área, esperando a bola, segurando a bola. Ele é esse cara que fez isso hoje. Ele pega a bola, ele vai para o lado do campo e coloca na cabeça do companheiro dele. Ele funciona bem fazendo isso, o Yuri Alberto. E sem confiança, a gente viu que ele não estava rendendo nada, né? Então, se esse jogo servir para encher o Corinthians de confiança, porque ganhar do Flamengo, mesmo dentro de casa, é um resultado muito importante para qualquer time no Brasil hoje, já terá valido muito esse jogo. Porque assim, gente, o Corinthians e digo isso com o maior respeito, porque os jogadores não são ruins, são bons, um catado. Porque o jogador entra, pega a sua camisa, nem treina, entra ali em campo. Como não tem, é o que o Perrone falou, assim, como que um sabe como o outro joga? Tem muito de intuição, tem futebol de rua ali, vamos junto e vamos ganhar isso. Então, eu dou muito mérito ao que o Ramon Dias fez taticamente hoje. E acho que os jogadores cumpriram uma função importante, determinada pelo treinador. E volto a falar do Charles. O time orbitou em volta do Charles. O Charles era o umbigo desse time hoje. Ele estava em todos os lugares, se entregando em campo. Ele deixou tudo o que ele tinha no campo hoje. Jogou, recuperou bola, armou, abriu espaço para que outros entrassem. O que ele fez hoje para o Corinthians, assim, não acho que vai ser o jogador destacado,
Há outros que apareceram mais, o Romero, por exemplo, mas assim, eu fiquei quase comovida com o desempenho do Charles hoje. Então é isso, eu acho que com confiança, qualquer jogador de Série A consegue atuar bem, sabe? E o Corinthians está sem. Vamos ver se esse jogo muda isso. O Charles, que foi contratado no meio dessa temporada, mais um que faz parte dessa grande reformulação pela qual o Corinthians vem passando desde o início do ano, né? Temos imagens da confusão, hein? Quero ver. Billy falou sobre briga de rua, sobre confiança. Na hora de brigar, todo mundo tem confiança, viu? Confiança não falta. Na hora de chutar, pode faltar. Mas na hora da briga, eles gostam, viu? Não deu pra ver. Valentões em campo, olha lá eles. Bom, começou ali a confusão. A gente falou no início do programa, né? Que foi bem no momento ali em que o Yuri Alberto sofre uma entrada do Wesley, depois ele revida, acaba sendo expulso. Kaká e Alcaraz se desentendem, o Alcaraz dá um tapa, fica difícil de ver o que aconteceu. Inclusive, o árbitro, o Ramon Abate Abel, fica um bom tempo ali no VAR analisando. Por fim, ele expulsa 2 jogadores. Expulsa o Yuri Alberto e expulsa o Alcaraz também. Eu já ouvi um pouquinho da Miri, ô Perrone, mas eu queria te ouvir também. O que você viu dessa confusão aí? O que deu para concluir? E não precisava nisso para deixar o jogo ainda mais tenso nos minutos finais. Primeiro eu acho que a reação do Yuri Alberto é desproporcional. Eu não sei se a pressão que ele está, né? Pressão do time, pelo momento do time, pressão, ele é um dos caras mais cobrados pela torcida, não consegue fazer gol e tal. Não sei até que ponto isso mexeu com a cabeça do cara, mas assim, eu achei que foi desproporcional. Depois no bolo, assim, para mim, se você parar, se for levar a sério, não, então o VAR vai ver, mais gente tinha que ser expulsa. Tem um monte de gente ali, eu não vou lembrar o nome agora de todo mundo, mas assim, foi empurrão para lá, empurrão, pegando no pescoço do outro, todo mundo, quase todo mundo entrou. Então, assim, sabe, não entendi. Se vai expulsar, então faz o serviço direito, então. Vai lá e expulsa, tinha que expulsar mais gente. Né? Eu acho, e outra coisa, normalmente no futebol, quando um jogo chega a esse estágio, ter uma confusão assim, é porque o juiz já perdeu o controle do jogo há muito tempo, né? Quando o cara consegue segurar com pulso firme, mostrar o cartão correto na hora correta, não chega nesse ponto aí, de acontecer tudo isso daí, de uma entrada do Yuri, de todo mundo entrar para brigar. Eu acho que muito disso é culpa também do juiz, que não teve pulso para levar, mas assim, achei que foi, sabe, vou escolher 2 aqui, os 2 que apareceram mais, porque eu não vou ter a manha de expulsar todo mundo que tem que ser expulso. Acabaram sendo 3 expulsões, né? Eu falei do Yuri Alberto e do Alcaraz, mas o Kaká do Corinthians também foi expulso. Ele que, pelas imagens, ele pega no pescoço do Alcaraz. Ô, Mili, faltou pulso do juiz para controlar a situação? Ou é muita responsabilidade dos jogadores de não entrarem nessa confusão? E nessa hora que tá todo mundo ali, né? Vira uma confusão só, um revida, o outro bate, deixa rolar ou tem que sair expulsando todo mundo mesmo? Como proceder neste momento? Então, é curioso, porque assim, quando o Yuri Alberto recebe a bola, ele está atrás do zagueiro, acho que era o Fabrício Bruno, ele se coloca de uma maneira muito inteligente para pegar a bola e ele sai numa posição muito confortável para fazer alguma coisa boa. E é isso que eu estou falando a respeito dele ser um 9, o cara que faz o gol, porque na hora que eu vi o lance, você percebe, e um atacante com mais faro de gol teria percebido o Rossi completamente fora do gol. Era só ele tocar uma vez na bola. A bola talvez tivesse entrado. Mas aí ele vai lá, se enrola com a bola, perde a bola e sabe Deus o que passa na cabeça dele para ele dar aquela tesoura. Não sei, o que ele ficou ofendido por perder a bola, ofendido por. Não entendi. É claro que era uma expulsão. E é óbvio que alguém que sofre. Quem que ele fez a falta? Agora eu já até esqueci. Alguém que sofre a falta Acho que que foi ele naquela sofreu. disputa com o Wesley. Vou confirmar aqui, mas me parece que foi o Wesley. Wesley. Qualquer um de nós que receba uma falta daquela, você vai levantar e vai para cima, né? Então, aquilo, como o jogo já estava com uma tensão exagerada, eu acho que ali, imediatamente, já tinha... A turma do Deixa Disso tinha que ter antecipado isso. Viu a falta, viu o cara levantar para cima, vai lá a turma do Deixa Disso. Mas a turma do Deixa Disso foi mais lenta do que a turma do eu não vou aceitar essa ofensa aqui, vou acabar com isso. Então, o que a gente via
Olhando assim, gente, é só ridículo, né? Essas brigas. O que a gente vê de longe é um núcleo duro tentando se socar sem conseguir, o que já é ridículo, né? E o outro núcleo, uma coisa periférica, tentando, não, gente, vamos contornar isso aqui. Então, é tudo bem triste de se ver, assim, para não dizer ridículo. E acho que ele escolheu 2 ali para expulsar, né? Pelas imagens. Foram 15 minutos, 13 minutos de acréscimo. Então, começa a ficar uma coisa meio fora de lugar, né? E acho que ele perdeu sim a mão ali, infelizmente. Ele e o Mili juiz. Lacombe, analista de brigas, daqui a pouco o Mili sai do futebol para falar de UFC, de boxe, MMA, de outros esportes ali, porque futebol às vezes virou isso, né? Infelizmente. Ô, Ferroni, falando desse Flamengo, a gente exaltou aqui os méritos do Corinthians para conseguir essa vitória, mas também teve a parte em que o Flamengo deixa a desejar, isso tanto ali na marcação, no setor defensivo, quanto ali também no ataque. O que faltou para esse Flamengo? Será que é uma questão de calendário? A Mili chegou a comentar que esse time está cansado, né? E agosto foi um mês, de fato, muito pesado, com esse Flamengo atuando em 3 frentes, já era o que a gente esperava deste mês de agosto, né? Já se falava antes, vai vir agosto, vão ser muitos jogos, vai ser um mês que vai determinar toda a temporada de vários times, e o Flamengo segue passando, mas acabam tendo alguns reflexos. Pode ser em função disso, esse desempenho do Flamengo hoje? A que você atribui esse mau desempenho do Flamengo? Eu acho que um pouco sim, de desgaste físico, de time cansado, e aí às vezes o cara tá. Você vê que o Flamengo alternou, ele até teve um momento, um ou outro momento no jogo que ele conseguiu se impor, né? Que ele criou dificuldade. O Hugo fez acho que 3 defesas difíceis. Então, assim, o cara cansado ele cai de rendimento durante o jogo e tal. E também o cara cansado ele tem mais tendência a falhar, né? A perder a concentração e pô, ele quer fazer uma coisa, acaba fazendo outra. Então, eu acho que pode ser sim um pouco dessa questão física. Acho que muito de questão de falta de atenção mesmo, de errar passe bobo, de falhar na marcação, de deixar o adversário livre. E muito ali também na parte do treinador, de conseguir organizar melhor os movimentos defensivos, também os movimentos ofensivos, o que para mim é uma surpresa, porque no começo da temporada aquela história, né? O estadual engana muito a gente, né? No começo da temporada eu falei, pô, esse time do Flamengo vai chegar no Brasileiro e vai voar. E assim, eu pelo menos sempre espero muito do Tite. Então achei que ele não teria algumas dificuldades que ele está tendo. Era para esse Flamengo para hoje, apesar de cansaço, que realmente pesa, era para apresentar muito mais futebol contra o Corinthians. Né? E assim, entre os fatores tem que colocar isso também. Né? O Corinthians conseguiu tirar o conforto do Flamengo para jogar. Isso também conta. Né? Aquele jogo que o Flamengo gosta de fazer, controlando a bola, o jogo de pé em pé, o Corinthians conseguiu criar essa dificuldade. Então, isso conta. Mas assim, eu esperava mais. Acho que não só nesse jogo, mas acho que de maneira geral o Tite tem que apresentar algo melhor nesse time, sabe? Eu digo de fazer o jogo fluir. É um time com peças talentosas, que não pode ser. O jogo foi muito picado dos dois lados hoje, né? O Corinthians, tudo bem, o Corinthians jogou no limite dele ali para conseguir encarar o Flamengo. Agora, o Flamengo não, né? Tem condição de fazer essa bola girar mais, de tocar mais, de tocar com tranquilidade e inteligência. Então, acho que o Tite realmente tem muita coisa para arrumar ali, apesar do desgaste físico. Qual?